Me acompanha num texto bastante conhecido que se encontra em Lucas capítulo 19, do verso 1 ao verso 10, que conta a história de Zaqueu. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jericó era uma cidade muito próspera, o seu comércio era muito intenso. Inclusive nós temos indicações de que havia até casa de câmbio na cidade de Jericó. Então era uma rota comercial. Zaqueu era um publicano, ou seja, era um coletor de impostos do Império Romano. E justamente por ser um cobrador de imposto, era considerado pelos judeus como um traidor da pátria. Era indigno, era um pecador. E essa fama de pecador estava ligada ao fato de que a maioria dos cobradores de impostos roubavam nas suas coletas. Pesava a balança a seu favor e provavelmente Zaqueu era um desses. E nós chegamos a essa conclusão quando observamos as palavras de Zaqueu. Quando ele diz, se defraudei alguém, não era realmente uma pergunta ou uma possibilidade. Era, na verdade, uma confissão. Ele estava dizendo, olha, eu estou pronto para pagar a quem eu defraudei, a quem eu enganei. Por ser um publicano, Zaqueu era proibido de frequentar a sinagoga. E não frequentar a sinagoga era ser colocado à margem da sua sociedade, da sua cultura. Ele não participava da vida comum dos judeus, dos seus irmãos, da sua nação. Ele, na verdade, vivia na cultura romana, ele fazia parte da vida romana. Apesar de ser um judeu, ele estava inserido na cultura romana. Os seus amigos próximos, o lugar que ele frequentava, tinha a ver com a cultura romana e não com a cultura judaica. O interessante é que o nome Zaqueu, em hebraico, quer dizer reto, justo, aquele que é honesto. Isso mostra que o significado do nome tem muito mais importância para os pais do que para os filhos. O meu nome, por exemplo, teve mais importância para os meus pais que escolheram do que para mim. Eu não escolhi. O pai de Zaqueu escolheu esse nome para ele porque desejava que o seu filho fosse um homem reto, um homem justo, um homem honesto. Mas no fim das contas, o seu filho era um corrupto, não tinha nada de reto. Mas Jesus resolveu visitar, se hospedar na casa de Zaqueu. E eu queria tirar algumas lições para a nossa vida diante do que é apresentado nesse texto. Uma primeira lição: lugares não têm o poder de produzir santidade. Jesus olhou para Zaqueu e disse, desce depressa, eu vou me hospedar na tua casa, eu vou ficar em tua casa. E ao ouvirem as palavras do Senhor Jesus, logo veio as murmurações, dizendo, como é que ele pode ir para a casa de um pecador? Ele vai estar na casa de um pecador? Por Zaqueu ser um publicano, era proibido um judeu visitar Zaqueu, ir na casa de Zaqueu, entrar na casa de Zaqueu, porque isso significava manchar a sua santidade. O pensamento daquelas pessoas era que o lugar que mora um pecador, um traidor como Zaqueu, era um lugar impuro e tinha o poder de transmitir essa sua impureza, esse seu pecado. Então, um judeu não podia visitar Zaqueu. Já visitei alguns lugares considerados sagrados.
Já visitei os dois lugares que são considerados como o lugar onde Jesus foi sepultado. Tanto o lugar que os católicos romanos consideram, como o lugar que os protestantes consideram ser o local onde o Senhor Jesus foi sepultado. Então, quando eu fui visitar o Jardim do Túmulo, local onde os protestantes consideram ser o verdadeiro túmulo do Senhor, eu entrei no túmulo. Estava lá escrito: ele não está aqui, ressuscitou. Era um lugar que realmente traz emoção. Você sente aquela emoção, mas não transformou a minha vida, não mudou a minha vida. Também visitei o Jardim de Getsemane, um lugar realmente que mexe com você, um lugar que o ambiente traz uma certa paz, mas também esse lugar não me transformou. Lugares não têm esse poder, não têm o poder de transformar vidas. Certamente que existem lugares que devemos evitar de frequentar, não pelo lugar, mas por conta das ações, por conta das atitudes dos que estão ali. Então é por conta disso que devemos evitar determinados lugares, mas não por causa do lugar em si. O lugar não vai ter poder de transformar a minha vida. Mais ou menos uns 15 anos atrás, num retiro de jovens que a igreja promoveu, então nós fomos para uma chácara e lá nessa chácara tinha um quarto onde tinha umas imagens pintadas na parede e aquele quarto era aqui isolado, as pessoas não frequentavam, ninguém dormia naquele quarto. E eu e outros dois irmãos, nós fomos para esse quarto, era um dos melhores da casa. E quando nós estávamos lá, o caseiro chegou e nos contou a história. Olha, ninguém dorme nesse quarto, ninguém fica nesse quarto, porque o filho do dono dessa chácara, ele suicidou-se nesse quarto. Então ficou um quarto meio mal assombrado e as pessoas têm medo de dormir, porque dizem que se for dormir aí, podem ser que ele venha à noite e faça com que você também cometa a mesma ação que ele fez, cometa suicídio. Nós dormimos nesse quarto, nada aconteceu. Eu não fui influenciado a cometer o suicídio por conta de estar no lugar que alguém suicidou. Então, o lugar não tem poder de transformar a nossa vida. Então, o que mudou a vida de Zaqueu? O encontro com o Senhor Jesus. Na casa de Zaqueu, onde os judeus consideravam um lugar impuro, foi o lugar onde Zaqueu se encontrou com Jesus e sua vida foi transformada. Foi nesse lugar que ele tomou uma decisão: eu estou pronto para restituir a quem defraudei. Eu estou pronto para pagar o preço. E faço isso considerando o dano causado, pois estou pronto também para pagar com juro, a restituir 4 vezes mais aquilo que eu defraudei. O que Zaqueu estava fazendo era muito mais do que a própria lei que os judeus seguiam determinava. O encontro de Zaqueu com Jesus, na verdade, mudou aquele lugar por conta dessas ações. Foi as atitudes de Zaqueu que mudaram aquele lugar. A casa de Zaqueu agora não era mais a casa do impuro, agora era a casa de um discípulo do Senhor, agora era a casa de um servo do Senhor, agora era a casa de alguém que servia, que obedecia os mandamentos do Senhor. Essa foi a mudança. O que muda a nossa casa, o que muda o lugar onde nós trabalhamos, são as atitudes, são o testemunho de vida de quem se encontrou com Jesus. E esse encontro promoveu mudanças, e essas mudanças também mudam o lugar. E esse encontro com Jesus é evidenciado pela transformação da nossa vida, a transformação do nosso caráter. Então, não é o lugar que muda as pessoas, são as pessoas que identificam, que dão a imagem para um determinado lugar. A nossa casa é vista por conta das nossas ações. Alguém diz, aquela casa é uma casa de alguém que obedece ao Senhor. Aquela casa é uma casa onde Deus é adorado. Como também diz, aquela casa é a casa de alguém briguento. Aquela casa é a casa de alguém que não obedece ao Senhor. Aquela casa é a casa de alguém imoral. Então são as nossas atitudes que identificam o lugar onde nós estamos. A transformação que aconteceu na vida de Zaqueu foi por conta do encontro que ele teve com Jesus Cristo.
O encontro com Jesus transformou a vida de Zaqueu e também mudou a imagem da sua casa. Agora era a casa de um servo do Senhor. Não era mais a casa de um corrupto, era a casa de um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Mas quero considerar uma segunda lição quando nós olhamos para esse texto. A condição financeira não impede que se busque ao Senhor Jesus Cristo. O texto destaca isso. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Meio que fica implícito no texto que a riqueza era uma dificuldade a ser superada. É pecado ser rico? Não. Não tem nenhum problema na riqueza. O problema está no amor à riqueza. É isso, por exemplo, que Tiago diz. O amor ao dinheiro é o problema e não o dinheiro. Tem gente que pensa que a riqueza estraga o caráter das pessoas. Isso não é verdade. O dinheiro não tem o poder de mudar ninguém. O que acontece é que o dinheiro expõe quem realmente a pessoa é de fato. Se você é uma pessoa boa, se tem um bom caráter, com sua riqueza você fará coisas boas. Da mesma maneira, se você não tiver um bom caráter, a sua riqueza vai fazer você fazer coisas horríveis. Se você é pobre mais um picareta, um enganador, se você se tornar rico, vai ser um picareta de primeira, vai ser um enganador dos grandes. O dinheiro só expõe quem de fato você é. Mas pastor, no mesmo evangelho de Lucas, no capítulo 18, no verso 25, diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Na verdade, o Senhor Jesus está nesse verso identificando um dos maiores adversários de Deus. O grande adversário de Deus nesse mundo não é nem Satanás, nem a namorada, nem o trabalho, nem o emprego, é o dinheiro. Sabe por quê? Porque com dinheiro você se acha poderoso, com dinheiro você se acha indestrutível. Tem aquele irmão bem humilde na igreja, eu estou usando essa palavra humilde na questão financeira mesmo. E ele está sempre envolvido no trabalho da igreja, está sempre presente nas programações. Passa o tempo e a condição financeira melhora. Agora ele tem uma boa casa, tem um bom carro, tem dinheiro para fazer uma boa viagem, tem dinheiro para adquirir determinados bens. Alguns, nestas condições, continuam na igreja e são bênçãos do Senhor. A sua condição lhes fez ser até mais útil à igreja. Passou até a ter condições de ajudar os irmãos, até de contribuir para determinados projetos na igreja. A sua condição financeira melhorou e ele é uma grande bênção na igreja. Outros agem totalmente contrário a isso. Logo se afasta da igreja, não tem mais tempo para a igreja, se afasta do verdadeiro Jesus e cria o seu próprio Jesus, conivente com suas ações de agora, com seus comportamentos, com seus pensamentos, com suas ideologias, e eles querem adequar Jesus à sua nova realidade, a igreja sendo dispensável, corrupta, e ele agora é um novo padrão de servo. A sua condição financeira transformou a vida dessa pessoa? Não. Apenas revelou quem realmente ela era. Zaqueu, mesmo sendo rico, buscou a Jesus. E a condição financeira não impediu de passar até por constrangimentos. Imagine um dos homens mais ricos da cidade, o chefe da coletoria, o homem importante no Império Romano, encarregado de coletar os impostos do império em cima de uma árvore para ver Jesus passar. Uma situação de total constrangimento. Um homem rico, pequeno, em cima de uma árvore. Facilmente poderia se transformar na piada do dia. Zaqueu não pensou nisso. O desejo que ele tinha era de ver Jesus. E quando ele é visto por Jesus, ainda recebe essa notícia: Zaqueu, eu vou me hospedar em sua casa. E ele também não ficou constrangido de descer daquela árvore e sair correndo aos pulos de alegria, porque hospedaria o Senhor Jesus Cristo. E é interessante como as pessoas observavam tudo isso. Eles viam que
Zaqueu não era digno de receber nem visita. Imagine a visita do Messias, imagine a visita do Senhor Jesus. Mas em sua casa ele ouviu dos lábios do Senhor Jesus: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. E nós podemos pensar, o que fez Zaqueu hospedar Jesus em sua casa? Primeiro, Zaqueu ouviu falar de Jesus. Segundo, Zaqueu desejou encontrar-se com Jesus. E terceiro, Zaqueu aceitou o convite de Jesus. Essas três condições valem para todos: ricos e pobres, pretos e brancos, homens e mulheres. Seja qual for a condição humana, esses são os passos para que Jesus entre em sua casa, você seja abençoado com a presença do Senhor Jesus. Não é a condição financeira que lhe impede de buscar a Jesus. Na verdade, o que nos impede de buscar a Jesus é o nosso coração duro, é o nosso coração egoísta, é o nosso sentimento de grandeza, de achar que não precisamos de Deus. É isso que nos impede de se aproximar, de buscar Jesus. Não é a nossa condição financeira. Zaqueu era rico, buscou Jesus e encontrou nele salvação. Jesus entrou na sua casa, se hospedou em sua casa e transformou a sua vida. Então, com a história de Zaqueu, nós aprendemos que lugares não têm poder de produzir a santidade. A santidade é o resultado do encontro com Jesus. É Jesus quem transforma a nossa vida. É Jesus que muda as nossas atitudes. E as nossas atitudes é quem irá dar a imagem dos lugares onde nós estamos. A segunda lição é que não é a condição financeira que impede de buscar a Jesus. São outras coisas, são sentimentos egoístas, é aquilo que está no nosso coração que nos impede de buscar a Jesus. Porque Zaqueu, um homem rico, ele foi buscar Jesus. Ele ouviu o evangelho de Jesus, ele desejou conhecer, ver Jesus, e ele estava pronto para atender o convite que foi feito por Jesus. Zaqueu, eu vou entrar na tua casa, eu vou me hospedar na tua casa. E Zaqueu, com muita alegria, aceitou, recebeu o Senhor Jesus Cristo. E isso sim mudou, transformou a vida de Zaqueu. Não fique pensando que lugares, nomes, situação financeira muda a vida de ninguém, transforma a vida de ninguém. Essas coisas não têm esse poder. O que transforma a nossa vida é o encontro com o Senhor Jesus. Se você ainda não teve esse encontro, que você possa tê-lo. O encontro com Jesus mudará a sua vida. Que Deus nos abençoe.